Boa tarde a todos. Eu, de facto, não vou falar da estratégia da audição, vou falar desta região, que tem ocupado muito das minhas energias, tem ocupado muito do meu tempo, que é uma região em que eu acredito e é uma região que não tem sabido ultrapassar aquilo que são as vicissitudes e aquilo que é o que está plasmado no que são os indicadores de desenvolvimento desta região. O Tâmega de Guiçols é, de facto, uma região das maiores regiões do país. É uma região que tem um conjunto de instituições, como viram aqui neste slide, que devem trabalhar em cooperação. É uma região que tem os principais setores exportadores deste país, desde as madeiras de mobiliário, a metalomecânica, aqui da Amarante, o calçado, o têxtil, o vinho verde, os granitos. Tem um enorme património e somos, ao mesmo tempo, uma das regiões de Portugal e da Europa com piores níveis de desenvolvimento. Temos uma população jovem, temos uma população de cerca de meio milhão de habitantes, temos um património histórico, cultural, arquitetónico, natural e paisagístico de elevada qualidade e a provar isso está, por exemplo, o exemplo da Rota do Românico, um grande projeto que tem sido construído que ainda não tem retorno em termos de valor acrescentado, mas que já tem muitos visitantes. 40% do valor acrescentado bruto é gerado pela indústria, por estas indústrias que eu me referi anteriormente. E reparem, o turismo só representa 1% do valor acrescentado bruto. A construção civil representava 22%, mas neste momento já representa menos que isso. 40% dos empregos estão na indústria e foi isso que manteve, em parte, para que o problema não fosse tão grave. Mesmo assim, temos uma taxa de desemprego superior a 20% nesta região, e 21% estava na construção civil e 17% no comércio. É uma região que exporta imenso, o calçado neste momento é um dos setores mais exportadores, mas o mobiliário, os granitos, a nossa metalomecânica, o vinho verde neste momento é um produto de grande exportação e nós temos de ser capazes de potenciar isto. Isto só se potencia se nós tivermos uma atitude diferente, se tivermos ambição. Eu tenho dito em vários contextos que esta região tem que ter a ambição de, na próxima década, ser a região que melhor indicadores de desenvolvimento e de crescimento deve ter. Se nós estamos cá em baixo, se nós temos recursos, se nós temos património, nós temos de ser capazes de crescer. Temos de pensar em matéria-prima, temos de pensar valor e temos de pensar horizontal. Ou seja, nós temos de pensar naquilo que são os nossos recursos, naquilo que são os setores tradicionais, sermos capazes de trabalhar em conjunto, sermos capazes de ganhar articulação. E as pessoas são certamente aquilo que fará toda a diferença. Tenho recebido empresas estrangeiras que neste momento já começam a procurar a nossa região para se instalarem, porque já perceberam qual é a capacidade da matéria-prima que cá temos, a formação, a capacidade que os portugueses têm de se adaptarem, os conhecimentos que têm, e é com base nessa matéria-prima, nesse recurso humano, que são as pessoas, que nós temos de construir uma região diferente, uma região com futuro, uma região que seja capaz de articular aqueles que produzem conhecimento, aqueles que são capazes de investir, para que desta forma sejamos capazes de criar valor acrescentado, sejamos capazes de afirmarmos como uma das regiões mais desenvolvidas e com maior crescimento nos próximos anos. Este trabalho depende de todos nós não temos direito de nos queixar dos políticos pelos indicadores que temos, nós temos de queixar de cada um de nós. Isto depende do trabalho de cada um de nós, depende do empenho de cada um de nós e nós temos de ser capazes de sair da zona de conforto, de dar o nosso contributo, temos de ser capazes de mostrar que sabemos e que estamos ao nível daquilo que são os desafios hoje do mercado global, que são os desafios de estarmos numa comunidade europeia e que de facto podemos competir de igual para igual. A dimensão do país não é para nós um constrangimento, nós temos mais capacidade em termos de recursos humanos do que aquilo que muitas outras populações têm e isso tem vindo a ser reconhecido. Nós temos aqui um conjunto de projetos que agora naturalmente não vou estar a falar sobre todos eles, mas o empreendedorismo tem que deixar de ser um discurso, o empreendedorismo tem que passar a ser uma prática e essa prática do empreendedorismo depende da nossa atitude, porque nós temos instrumentos, temos instituições, aqui em Amarante, por exemplo, temos o Instituto Empresarial de Tâmega, que é uma incubadora de empresas, tem um Centro de Inovação e Negócios, é um espaço para apoiar quem quer ser empreendedor e isto é passar do discurso à prática, é de facto, temos capacidade de arriscar, temos capacidade de mostrar que nós somos capazes e isso é que nos tem faltado. Nós temos acomodado muito, achamos sempre que os outros é que têm de ajudar o nosso problema. Os nossos problemas têm que começar a ser resolvidos por cada um de nós, com uma atitude diferente, com uma postura diferente, acreditando que somos capazes. Esta é a mensagem final
o Tâmega e Sousa, de facto, têm capacidade e nós podemos afirmar esta marca nacionalmente, mas também em termos internacionais. Acreditem em vós, mas contribuam, porque nós precisamos do contributo de todos para mudar isto.